É muito comum aqui no canal falarmos sobre um cineasta ou uma cineasta e sua obra, sugerindo uma certa unidade em seus filmes. Mas o que faz um cineasta ter essa unidade em sua obra? Será que para considerarmos uma obra concisa, todos os filmes desse cineasta precisam ser bons? Será que precisam permear o mesmo tema? A que se refere essa tal unidade fílmica que tanto ouvimos falar? O cinema de Eduardo Coutinho é um ótimo exemplo do que compõe uma plena obra cinematográfica, e não digo isso apenas pela qualidade de seus filmes, e sim pela reflexão que um filme traz a respeito do que pensa e vive o autor da obra. Para Coutinho, seus filmes refletem sua maneira de compreender a linguagem cinematográfica, e sozinhos, eles nunca serão maiores do que as demais obras por ele produzidas. Dessa forma, na obra, no singular, de Eduardo Coutinho, apesar de conter alguns dos mais importantes documentários da história do cinema brasileiro e um dos mais celebrados documentários da história do cinema mundial, esses filmes sozinhos não dizem nada sobre o que ele pensa sobre cinema. Por isso, falar de Eduardo Coutinho sob a análise de apenas um filme seria uma observação fragmentada que, lógico, tentaremos evitar aqui. Para isso, vamos tentar entender cronologicamente como esses filmes de Eduardo Coutinho foram se tornando aos poucos uma obra em sua plenitude. As Memórias. Então, como eu lido com a memória? Como eu, pessoa, lido com a memória, isso é outro problema. Eu trabalho com pessoas, todos os filmes que eu fiz praticamente, em que as pessoas, isso, se são mais velhos, então é absolutamente fatal, lidam com muito mais, não com o presente da conversa, que as pessoas chamam de entrevista, pouco com os projetos de vida e imensamente com a memória. E a memória é um troço que você constrói. As pessoas falam da infância, das perdas, etc. Seja um ex-metalúrgico, seja um velho da Paraíba, qualquer filme que eu tenha feito. E é fascinante no sentido que a memória, toda a memória é inventada. Isto é, não é porque é mentiroso, é porque é uma memória que podia ser diferente 3 vezes depois com outra pessoa. Então depende de uma interação, num momento que as pessoas dizem coisas e que, se eu acredito, são verdadeiras, mas que não tem como checar na medida que falam sentimentos. Durante os anos 50, Coutinho mudou-se para Paris a fim de estudar direção e montagem no IDHEC. Neste período, passou a se interessar por documentários, apesar de seu trabalho de conclusão de curso ter sido um filme ficcional chamado Le Téléphone, de 1959. No ano seguinte, em 1960, Coutinho regressa ao Brasil e passa a trabalhar no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, também conhecido como CPC. Nesse período, o cinema novo vivia sua primeira fase e, naturalmente, era uma grande influência para Coutinho e diversos outros cineastas da época. Partindo das estéticas e dos temas propostos pelo cinema novo, Eduardo Coutinho é convidado para acompanhar e filmar um comício de Elizabeth Teixeira, viúva do líder das ligas camponesas João Pedro Teixeira, na cidade de Sapé. A partir deste contato, Coutinho decide fazer um filme ficcional, chamado Cabra Marcado para Morrer, contando a história de João Pereira Teixeira e a luta dos camponeses por condições dignas de trabalho. A ideia do cineasta era fazer um filme de ficção tendo como atores e atrizes os próprios camponeses do engenho Galileia, no interior de Pernambuco, inclusive a viúva de João Pedro, Elizabeth Teixeira, que interpretaria a si própria. Porém, naquele mesmo ano o país mergulhava em um dos seus mais terríveis períodos da história com o golpe militar de 1964. Depois de 2 semanas de filmagens, a produção foi interrompida quando militares levaram parte da equipe presa acusando-os de comunismo, entre muitas aspas. Parte das filmagens ficaram com o cineasta e outra parte foi perdida, até que em 1981, Coutinho reencontrou os negativos de Cabra Marcado para Morrer que haviam sido escondidos da polícia por um membro da equipe, e resolveu retomar o projeto. E é aqui que Coutinho resgata não apenas o filme, mas as memórias daquele período. Eduardo Coutinho se reencontra com parte do elenco do filme original e resgata suas memórias daquele período.
ao mesmo tempo que acompanha a busca da viúva Elizabeth, que perdeu a guarda de seus filhos devido à perseguição por parte dos militares. Dessa maneira, Coutinho lida com as memórias de um filme censurado, de um país confiscado, de uma família destroçada pela ditadura militar, de um grupo de pessoas que foram perseguidas sem nem ao menos saber o porquê, e, sobretudo, de suas próprias memórias através da forma como ele compreendia a linguagem cinematográfica. Carva Marcado se tornou o mais premiado filme de Eduardo Coutinho, o que coloca o cineasta no grande dilema da obra-prima precoce. O que fazer depois de um filme como esse? Cineastas comuns se apoiariam no sucesso da obra e tentariam repetir o feito, mas Coutinho foi na total contramão e buscou novas maneiras de compreender a linguagem cinematográfica, incursionando em programas televisivos e curtas documentais, porém, nada que o levasse a grandes obras. Porém, em 1997, Coutinho foi contratado para fazer a pesquisa para Identidades Brasileiras, uma série de programas da TVE que abordaria 10 temas diferentes e envolveria pesquisas e gravações em diversas partes do país. Mas durante a filmagem do projeto, Coutinho teve a ideia de se colocar no que ele veio a chamar de prisão espacial. Ele direcionaria suas imagens em um espaço físico limitado, no caso, a comunidade da Vila Parque da cidade, na Gávea, e abordaria com seus interlocutores a religiosidade daquelas pessoas. O título do documentário ficou como Santo Forte, uma referência às religiões de matrizes africanas abordadas durante o documentário. Coutinho parte de um olhar amplo sobre as relações daqueles moradores com diversas denominações religiosas a partir da movimentação causada pela visita do Papa na cidade, e com os recentes ataques públicos entre líderes de religiões neopentecostais. Porém, esse tema apenas tangencia um documentário. O interesse de Coutinho não está nas religiões, e sim nas pessoas e suas histórias com essas religiões. Coutinho vai lidar em Santo Forte com histórias de luta, de fé, de decepção, ou qualquer outro tema que seus personagens queiram explorar. Quando alguém fala que sentiu algum tipo de espírito brigando com ele, ou quando um personagem diz que sentiu a presença de um milagre, pouco importa para Coutinho se isso é verdade ou não. Se a personagem lhe confidencia algo, ele tem aquilo como verdade para aquele filme. Não há margem de questionamentos nos filmes de Coutinho, exceto em As Últimas Conversas, mas por outro motivo que ainda vamos abordar na segunda parte deste vídeo. Em Santo Forte, ele está lidando com essa lógica da relação pessoal intransferível e inquestionável de seus personagens com sua fé ou mesmo com sua ausência de fé. Em Santo Forte, Coutinho se vale de diversos artifícios da própria linguagem cinematográfica que havia desenvolvido por anos em curtas documentais e programas de TV. Porém, aos poucos, o próprio cineasta passa a abandonar esses recursos. Sua câmera passará a se mover cada vez menos. O foco será cada vez mais no que o personagem diz e não no que ele quer dizer, e seu espaço de confinamento será cada vez menor. Dessa forma, Coutinho começa a criar a sua própria prisão, sua própria linguagem, sua própria realidade. A realidade da vida é sempre o funeral das ilusões. Para falar de realidade no cinema de Eduardo Coutinho, vamos fazer uma pausa para retomar o raciocínio na parte 2 desse vídeo. Por ora, fiquemos com um pequeno trecho de uma entrevista que Coutinho concede à jornalista Marília Gabriela. Porque há vários tipos de documentário. O meu, ele não tem roteiro nenhum. Então eu filmei 45 pessoas. O roteiro você faz lá na hora da edição? O roteiro vai ser construído na edição. Ele parte do zero absoluto. Então eu não sei como o filme vai começar e como vai terminar. E aí o próprio material, através de meses, é que vai te ensinando o que deve ser o filme. Não sou eu que ensino. O que eu filmei, que a hora crucial é a filmagem, é que vai me ensinar que filme eu tenho. De 3 horas, 2 horas, de 1 hora, não tem filme nenhum. Eu vou aprender com o material. Isso é demorado. No próximo vídeo, falaremos sobre essa prisão espacial e esse funeral de ilusões do cinema de Eduardo Coutinho. Antes de ir, não se esqueça de curtir este vídeo, assinar o canal para acompanhar mais ensaios sobre cinema. Até o próximo vídeo.